Salve, salve, simpatia! Estamos aqui reunidos mais uma vez para a discussão do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos continuar com as nossas perguntas 71, 72, 73 e passo a palavra e a leitura ao nosso querido Lucas. Então, questão 71, inteligência e instinto. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar. A consciência de que existem e de que constituem uma individualidade, cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados, que não pensam, formados por matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. Lembro nessas épocas que a gente vai fuçando um pouco das filosofias da vida, né? Parece que a filosofia budista, eles pregam que um dos atributos da sabedoria humana, da consciência, é saber domar os nossos instintos. Eles têm até uma analogia que é como um homem cavalgando um elefante, em que os instintos são esse elefante indomável e o homem seria a consciência. Então, a gente conseguir domar esses instintos vai sendo evoluído ao longo das nossas existências, né? Tanto é que nas primeiras existências humanas, na época das cavernas, a gente se guiava pelo instinto de sobrevivência. E agora já nem tanto. Agora, instinto de sobrevivência unido a um pouco de razão, um pouco de compaixão, enfim, outros sentimentos que vão sendo imbuídos e acoplados, atualizados a cada versão dessa consciência. É interessante, porque ele faz uma separação entre a inteligência e a matéria. O nosso corpo, ele tem um funcionamento incrível. Quando a gente faz o estudo da biologia, de todo o sistema de funcionamento, como eles se interconectam e como eles se comunicam entre si, é algo incrível. Mas é tudo ainda mecanizado. O cérebro gera uma liberação de um neurotransmissor, esse neurotransmissor interage com alguns órgãos que geram a produção de algumas enzimas, alguns hormônios, e assim o corpo vai funcionando na medida dos estímulos internos e externos. Mas, para que seja guiada esse funcionamento, para que haja um sentido naquilo que o corpo faz, é necessário um princípio inteligente que a matéria não pode oferecer. E é aí que está o espírito. O espírito reside justamente nesse princípio inteligente, em que ele orienta e dá caminho para as potencialidades que o corpo tem. Então, o espírito que sente, o espírito que percebe e que pensa, é ele que orienta o corpo a fazer isso ou fazer aquilo. É interessante essa abordagem aqui, porque ele começa agora a falar dos espíritos, então ele começa a separar realmente, que nem o Luquinhas falou, o que é matéria do que é princípio inteligente, depois ele vai aprofundar isso. Mas é bem interessante também que ele diz, olha, tem as coisas que são inanimadas, são apenas a matéria bruta, pedra, mineral, enfim, essas coisas. Depois a gente tem
O segundo aqui, que ele diz que são seres animados, que não pensam, né, mas que têm vitalidade. E aí a gente consegue chegar até a seres que quase pensam, né? Que quase... porque o princípio da inteligência tem uma coisa que é conseguir pensar, ter um mínimo de raciocínio para executar qualquer tarefa. E tem, por exemplo, o cachorro. Os cachorros são danados, cara. Eles conseguem fazer umas coisas que você fala, meu Deus do céu, que artimanha, né? A gente tem aí, enfim, infinitos estudos e experiências no campo da ciência com símios, né, dos mais diversos também, que eles ensinam os símios a fazer tarefas que os humanos fazem, às vezes eles fazem até melhor. Mas eles não são dotados da capacidade de criação, de criar, né? Eu já li uma vez que, nem lembro onde, cara, juro por Deus, não tenho a mínima ideia de onde por isso aí, mas o que separava os homens dos... O princípio inteligente, né, era a capacidade de criar. Nenhum ser no planeta Terra, desses que são... que andam na crosta como nós, tem a capacidade de criar, só o homem tem a capacidade de criar. E aí a gente consegue fazer um paralelo, uma reflexão, que isso de fato é um grande poder, entre aspas, né? Nós somos capazes de criar, e aí tem toda essa parafernália mística de cocriação, e que não sei o que, não vou nem adentrar nisso, mas o ser humano ele é capaz de criar. E isso dado a uma consciência ainda imatura, deu no que deu, né? A gente olha para trás, a gente mais criou arma do que soluções para o desenvolvimento da humanidade. A primeira coisa que a gente criou foi arma. Primeiro foi um jeito de viver e depois foi um jeito de matar. Então... E aí isso faz parte da nossa evolução, do nosso caminho evolutivo, que é justamente conseguir domar os instintos que ainda são preservados nesses corpos animalizados que a gente tem, né? A brutalidade ainda faz parte do nosso cotidiano, e basta só se abrir aí uma página qualquer de portal de notícia que você vai ver a quantidade de crimes brutais que ocorrem na humanidade. Então isso ainda faz parte, essa coisa mais animalizada e primitiva ainda faz parte, mas ao mesmo tempo que a gente tem o dom de criar. Tem o dom de criar música, artes em geral, desenvolver a ciência, criar curas, né, descobrir curas. E isso faz parte, por isso que a gente vem caminhando, sempre progredindo, e com isso, conforme a humanidade vai progredindo, nossas vidas vão progredindo, todo mundo vai progredindo, né? Esse que é um ponto bem interessante, assim, que eu acho do princípio da evolução. Nossa, acho que eu viajei demais aqui. Vou passar pro Luquinhas aqui, só não vou parar. Questão 72. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Letra A. Poder-se-ia dizer que a cada ser se tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila o princípio da vida material? Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Eu gosto que vira e mexe nos livros, vocês vão ver algumas questões que não podemos falar nada a respeito, né? Então essa daqui é uma daquelas em que não podemos falar nada a respeito, porque eu acho que talvez adentraria num campo que a gente não tem maturidade espiritual, emocional, psíquica para compreender, cara. Eu lembro, eu tava vendo um vídeo, tem uma história, na verdade, né, que ele já contou em vários vídeos do Wagner Borges, que uma vez ele foi convidado, né, fora do corpo, a conhecer seres extremamente elevados, de uma inteligência absurda, assim. E ele fez uma daquelas perguntas, né, tipo, qual o sentido da vida, ou alguma coisa assim relacionada a Deus, assim, uma pergunta que vai muito além da nossa compreensão. Eles responderam ele. E aí, quando ele retornou pro corpo, ele não lembrava de absolutamente nada, assim, esqueceu completamente tudo que foi dito e respondido, porque ele não tinha capacidade ainda para assimilar aquilo que foi dito.
E aí o mentor dele, que levou ele falou, então, você viu? Tá vendo? Por isso que a gente não responde tudo para vocês, porque vocês simplesmente não têm a capacidade para absorver tudo aquilo. Você vai ouvir na hora, mas depois você não vai conseguir assimilar e vai acabar esquecendo. E ele falou, eu mesmo, como mentor, eu não estou conseguindo entender nada que você está falando, eu ouço, mas não compreendo, enfim, é muito profundo para mim. Aqui a gente entra numa desse tipo de questão, né? Mas é inteligente por parte do Kardec utilizar essas comparações para a gente poder assimilar o básico e poder continuar o entendimento do livro, né? Então ele fala, cara, você pode se dizer que você consegue tirar uma porção da inteligência, mas não é bem isso, né? Cada um aqui é dotado de uma faculdade própria que constitui a sua individualidade moral. Isso é uma coisa interessante, é um ponto importante que muitas vezes a gente, voltando para essas discussões místicas aí para fora, que eles falam da coletividade, enfim, das coisas grupais, que a gente vai evoluir, se unir, que não sei o quê, mas eles sempre batem no princípio da individualidade, da consciência. Então, se eu vim de um estado bruto, simples e ignorante, e vou evoluindo, ao compasso que eu vou evoluindo, eu vou continuar ficando cada vez mais individual. Mas ao mesmo tempo eu vou me unindo com o todo, porque eu estou tendo a compreensão daquilo que me cerca, daquilo que eu faço parte, e daquilo que eu posso fazer parte. Mas eu acho que a individualidade, o princípio moral, né, do indivíduo, da consciência, se ele vai se unir lá na frente, o cara é muito lá na frente. Então a gente tem uma caminhada e uma jornada muito, e põe milhões aí, quiçá até bilhões de anos para chegar a algum grau de compreensão mais elevado. Ou seja, aqui Kardec nada mais perguntou se a inteligência estava no cloud, se estava na nuvem, se a gente podia baixar essa inteligência, né? É interessante que à medida que o Thiago foi fazendo o comentário, eu pensei mais ou menos isso, a gente saiu do todo, a gente está conquistando a nossa individualidade, nosso conhecimento, para voltar para o todo. Fizeram até uma analogia uma vez de que a gente, nessa individualidade, a gente é como se fosse o rio e que unir ao todo é o encontro do mar. A gente vai se unir ao todo e a gente está tendo medo de perder essa individualidade, né? E, na verdade, não é nada disso. Outra coisa que me veio na mente é interessante quando o Thiago tinha comentado sobre os instintos dos bichos, acho que dos cachorros, eu pensei em paralelo aqui dos gatos. A gente acabou adotando um gato que viveu algumas semanas separado. Ele cresceu sozinho e desde o começo não teve contato com outros gatos porque estava enfermo. E daí ele teve comportamentos iguaizinhos aos outros gatos. Então, de onde que ele aprendeu isso? É instinto. Isso não foi nem de conhecimento adquirido. Isso já nasce nele, né? E fazendo um paralelo a nosso, a gente tem o instinto de sobrevivência, instinto de maternidade, instinto de paternidade, mas também tem essa individualidade que é peculiar de cada um. Deus soprou pra gente o instinto da curiosidade, só que daí cada um vai aplicar essa curiosidade em alguma área da vida, né? Isso é interessante. Como que uma coisa vai se transformando em outra. Na medida em que vamos experienciando, a gente vai transformando esse instinto em inteligência. Uma das grandes características do ser humano é justamente a capacidade de ir contra o próprio instinto. Se um cachorro está com fome, ele vai lá e come. Ele não quer saber se o dono está em casa ou não. Mas quando eu estou em casa e eu sei que tem alguém chegando, eu vou esperar um pouco, mesmo que eu esteja com fome, para conseguir comer junto com a pessoa. Então, aos poucos, esse instinto, que é algo muito característico da vida material, vai se tornando algo que eu internalizo como um aprendizado moral. Eu racionalizo aquilo e escolho aquilo que eu penso ser o mais correto. No começo do desenvolvimento do espírito, eu vou escolher o que seja mais correto para mim. O começo é sempre como um egoísmo. Aos poucos eu vou compreendendo o outro como uma extensão de mim, o outro como alguém, um companheiro de caminhada. E aí eu vou compreendendo esse auxílio, expandindo também essa sensação de união e pertencimento. Quando ele fala qual a fonte da inteligência, a fonte é a inteligência universal, talvez aqui ele esteja dizendo assim,
todos nós viemos de uma inteligência primária, lá na primeira questão, né? O Criador de tudo. Mas cada um de nós vai ter uma experiência única. Em cada processo, em cada momento, é um novo aprendizado único que ninguém mais tem. Porque é algo próprio nosso, de nossa consciência. Então, isso torna o que nós chamamos de individualidade. Porque são experiências tão únicas que não tem ninguém igual. E aos poucos nós vamos rumando para uma inteligência mais geral. E a gente então vai avançando tanto na individualidade moral, para que a gente possa compreender de que o egoísmo, o orgulho, a vaidade são ilusões que a gente cria aqui no mundo material. E a inteligência, o conhecimento intelectual, ele vai se expandindo de forma infinita, porque sendo o próprio universo infinito, quantas coisas ainda estão ocultas para nós? Podemos ir para 73? Então vamos lá. O instinto independente da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Aqui me lembra muito as plantas. As plantas, elas têm uma capacidade grande de se desenvolver a partir dos estímulos externos. Elas têm vitalidade. Mas elas vivem a partir disso. Se tem muita luz, elas vão crescer seguindo a luz. Se tem água, elas vão desenvolver raízes para poder captar mais água. À medida que os estímulos externos vão mudando o clima, elas vão se adaptando àquilo. No caso dos animais, eles vão aprendendo a buscar essas necessidades se movimentando. Eles buscam ali, buscam aqui. Se está incomodando, eles ajeitam de alguma forma. Se eles estão se sentindo ameaçados, eles atacam. Então, esse instinto, como o Renato comentou com os gatos, ele vai ensinando o ser a se adaptar para a sobrevivência. E, igual falou aqui na questão, provém as suas necessidades. Então, o instinto, ele é uma espécie de inteligência, só que uma inteligência ainda rudimentar, sem um raciocínio, claro. Eu fico pensando, à medida que a gente foi discutindo sobre o instinto, me veio na cabeça Nossa, como é difícil, né? O sentimento, o pensamento sobre a intuição. Por exemplo, uma pessoa que tem mais idade que eu, ela tem mais intuição do que eu, porque ela teve mais experiências de vida do que eu. Mas necessariamente, o instinto é o mesmo. O instinto de sobrevivência é o mesmo. Agora, essa inteligência que ela vai captando ao longo das experiências vividas, eu lembro até, tem uma série chamada Mente para Mim, no Netflix, que o cidadão, ele é investigativo, policial, e ele tem a capacidade, ao longo de tantos anos de experiência, captar microexpressões faciais, ao ponto de ele conseguir identificar se a pessoa está mentindo ou não. Então, daí eu fico pensando, baseado nisso, nessa coleção de informações que a pessoa vai captando ao longo da vida, ela vai mudando o seu instinto. Ela tem a percepção de que fulano não presta, porque ela teve já uma coletânea de eventos na vida, de dados coletados, que ela vai já associar, né, que fulano não presta, baseado nas experiências passadas. Então eu fico pensando, até que ponto a gente consegue misturar ou unir instinto e intuição. Deixe nos comentários o que você acha a respeito disso, meus telespectadores. Você falou de coletar experiências da vida, né? Essa vivência, coletando experiências, isso vai aguçando e aprimorando meu instinto. Agora, imagina o quanto nós não temos acumulado ao longo das vivências. A gente não precisa ir muito longe, nem quero ir muito longe, porque a gente nem tem base para ir muito longe. Mas vamos pegar um exemplo prático, básico, que a gente tem aqui no planeta Terra, amplamente já estudado e divulgado,
que são os exilados de Capela, certo? Que vieram aqui a partir de, sei lá, por volta de 10 mil anos atrás, aí, chegando até 4 mil anos, os mais recentes. Imagina a quantidade de experiências que essas almas, esses espíritos já não tiveram aqui no próprio planeta. Vamos imaginar uma pessoa encarnada hoje. Claro, ele não tem acesso a nada disso, mas ele já carrega dentro dele questões latentes a essas vivências, né? E aí a gente chama de instinto. Então, até que ponto o instinto, ele é de fato algo extra ser, né? Ou é do próprio ser, que nada mais é do que as experiências que ele já possui e que elas se manifestam na forma de instinto porque ele não tem acesso claro às lembranças das vivências anteriores. Vou dar um exemplo prático. Digamos que eu queira tentar saltar uma distância muito grande entre um penhasco e outro. O meu instinto vai olhar para aquilo e vai falar, cara, não dá. Porque em algum momento eu já passei por alguma experiência que eu posso ter tentado pular aquilo lá e obviamente não dá. Mecanicamente, algum ser humano pode até conseguir fazer aquilo, né? Mas não dá. Ou alguma relação que você tem com pessoas que você vê um comportamento estranho, você já fala, tem alguma coisa suspeita aí. Mas eu nunca passei nada a respeito, como é que eu tô suspeito na relação dessa pessoa comigo, um comportamento estranho? Porque eu provavelmente já devo ter vivenciado coisas parecidas no passado e aquilo fica dentro de mim e aparece na forma de instinto, né? Então, e aí imagina quão grandioso não deve ser quando a gente consegue se libertar dessa roda de samsara e ter acesso claro a todas as lembranças e vivências que a gente já possui, né? Claro que para isso a gente precisa de uma maturidade muito grande, porque a gente fez muita besteira no passado, então eu preciso aprender a lidar com aquilo. Imagina, tipo, eu abro aqui, eu vejo que, sei lá, matei meu melhor amigo numa outra vida, uma loucura assim, você fica mal pra caramba, você fica numa bad vibe. Mas a partir do momento que a gente conquista, né, entre aspas, essa liberdade, e para ter esse entendimento, cara, abre-se um universo que é o universo que já está dentro da gente. A gente só consegue acessar ele. E daí a gente consegue ir galgando mais coisas, né? Então, beleza. Então agora eu tô com tudo isso aqui que eu já aprendi, tô lúcido, tô sobre aquilo agora, vamos trabalhar, vamos para a próxima etapa e provavelmente é continuar ajudando a quem está aqui, né? Sempre que eu penso nos mentores, eu vejo, cara, eles estão lúcidos, eles devem ter acesso a tudo, além do que eu já fiz, o que eles já fizeram, eles já sabem tudo que vai acontecer aqui porque já viveram isso. Então, quando a gente faz inteligência, né? A gente está aqui debatendo aqui a camada mais rasa da inteligência, né? A gente está falando, mas sempre me vem esses questionamentos um pouco mais profundos, né? Até onde a gente consegue compreender o que é inteligência, que é uma coisa que eu acho que é bem interessante. Enfim, é isso. Não vou, tô começando a viajar de novo, senão começa a falar que vai ter 2 horas de vídeo sobre filosofia da inteligência, segundo o Thiago, que não vai levar ninguém para lugar nenhum. Então é isso, meus queridos, se já estamos conversando tão profundamente na questão 73, imagine quando chegarmos lá pelas 800, 900 da vida. Nós vamos estar verdadeiros filósofos no Portal Paz. Então, aguardem cenas no próximo capítulo. Venham conferir as próximas questões e deixe seus comentários. Clique no like, compartilhe. Um grande abraço a todos.